Olá a todos e todas, um grande abraço. O meu nome é Davidson Viana, eu sou psiquiatra de formação, né, com mestrado e doutorado em saúde coletiva. Estou aqui como professor da Universidade Federal do Paraná e toda a minha trajetória foi na militância do SUS, o Saúde Pública e principalmente da reforma psiquiátrica. Eu sou homem branco, de barba grisalha, blusa preta. Atrás de mim tem uma parede com tijolinhos, e eu vou aqui conversar com vocês hoje sobre cuidado em liberdade, principalmente com a palavra-chave crises, né? Sim, as crises no campo da saúde mental, as urgências e emergências são um analisador fundamental para a gente entender alguns dos principais dilemas da reforma psiquiátrica atual. Para isso, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação, só um minutinho, e queria já de antemão mandar um abraço a todo mundo aí de São Lourenço, né, e queria dizer que eu me senti muito honrado, né, em receber o convite, em participar do Mental T, né, que eu já tive inclusive em uma das versões aí, agora não lembro se foi em 2017 ou 2016, mas fico com com muita saudade da terra de vocês. Eu queria agradecer principalmente a Fernanda Pencalo, né, que me fez o convite, e a toda a organização do Mental Che e de todos os seus militantes, né, que lutam intensamente pela reforma psiquiátrica aí do Rio Grande do Sul. Bem, pessoal, é, eu queria começar com uma reflexão, né? Eh, por que crise, o falar, debater sobre as crises é tão importante no contexto da reforma psiquiátrica hoje? E sabe por quê? Porque crise, inclusive, é um termo muito vago, né? Tipo, o que é uma crise, né? E tem uma outra coisa interessante, que ela se torna meio, a palavra-chave que indica a internação, né. O fulano está em crise, é uma crise incontrolável, a gente precisa internar. Então a justificativa, de boa parte das internações psiquiátricas, né, em diversas modalidades, é a crise. Só que a crise, a gente vai debater aqui um pouco com vocês, ela conceitualmente, ela fala mais sobre quem vê do que sobre quem é visto. O que é que eu quero dizer com isso? Porque estar em crise é também uma percepção, daquele que vê e que enxerga o que é uma crise. Então há uma dimensão performática deste conceito. O que eu quero dizer com performática? Que a minha classificação do fenômeno tenha a ver com uma construção que eu faço de antemão. "Ai, Deilson, está muito teórico, eu não estou entendendo nada". Então, vamos mais para o concreto. Eu faço a pergunta, então: é possível cuidar de pessoas em crise no território? Essa é uma grande questão. E aí eu tenho o paradigma, né, que é o paradigma dos sintomas e dos algoritmos. A psiquiatria vende para a gente, né, a partir do seu sistema de agnóstico de sinais e sintomas, um grande algoritmo aonde eu defino de agnósticos. E esse diagnóstico define a minha decisão de fazer coisas. Só que, pessoal, isso é uma grande balela em diversas dimensões. Em primeiro lugar,
Diagnósticos em psiquiatria não ajudam a indicar os caminhos do cuidado. Não ajudam nem a indicar a prescrição de medicamentos. Vocês sabiam, por exemplo, que para alguém que tem um diagnóstico de esquizofrenia, eu posso prescrever um antidepressivo. Para quem tem um diagnóstico de depressão, eu posso prescrever um antipsicótico. Por quê? Porque a prescrição, eu falando especificamente da prescrição, ela é guiada pela psicopatologia, e não apenas pelo sistema diagnóstico. Da mesma forma que o sistema diagnóstico em si, ele serve sim, é muito mais para classificação de um fenômeno do que para dizer qual é que vai ser o meu projeto terapêutico para essa pessoa. Só que a gente utiliza esse sistema com a intenção de definir as decisões que eu tenho que tomar em relação ao caso, o que volto à minha discussão aí sobre a internação de uma pessoa. Do lado desse paradigma, né, desse paradigma aonde eu nomeio o fenômeno a partir de um conjunto de sinais e sintomas, eu tenho um outro paradigma, o paradigma do contexto e do território, né, aonde eu tento entender o fenômeno e aí como esse fenômeno se expressa no seu território. E você pode estar me perguntando: "Mas David, esses paradigmas eles não são conflitantes? A gente vive no mundo do centrão, onde tudo é possível conciliar". Mas na prática, na vida real, eles não conversam muito bem, porque na hora de decidir, você acaba utilizando um parâmetro. E aí que vem a grande questão, eu estou falando de crises ou eu estou falando de urgências, né, de emergências psiquiátricas? A nomenclatura psiquiátrica vai tentar povoar, medicalizar esses fenômenos humanos, né, eh, assim, enquanto diagnósticos. Só que tem um grande o problema quando a gente faz isso é que a gente perde a dimensão, contextual aquela questão. Eu vou tentar dar um exemplo aqui para vocês. Se, se uma pessoa está vivendo uma crise, está em sofrimento, está chorando, está pensando em se matar, eu posso ter 2 interpretações. Eu posso entender que aquilo é um sintoma. Se eu entendo aquilo enquanto um sintoma, eu preciso, né, é no paradigma da cura psiquiátrica, eu preciso resolver esse problema, eu preciso curar, é tratar essa pessoa. Então o meu objetivo é a remissão do sofrimento, do sintoma. E eu vou me esforçar para fazer a prescrição, a intervenção, até, terapia que busque essa remissão. Mas, e se esse sofrimento, esta crise, for uma necessidade da pessoa? Ah, David, mas você está romantizando a crise. Existem crises que são, sim, algo a ser evitados. Mas é complicado quando a gente generaliza, pessoal. Será que toda crise é assim? Será que todo sofrimento é assim? Será que a gente tem abertura de esse nosso paradigma de análise generalizante, ele não pode estar errado em algumas situações? Então, será que, o sofrimento, e aí eu tenho outro entendimento, que o sofrimento, ele tem uma dimensão de construção, em que eu, enquanto ser humano, eu preciso sofrer para crescer, inclusive. Eu preciso sofrer para aprender a lidar com o próprio sofrimento e para lidar com mim mesmo, para me conhecer. Então eu tenho uma outra abordagem que não é da eliminação do sofrimento ou da crise, mas da sua compreensão, do seu aprendizado, do seu manejo. E esta faceta é muito mais próxima
deste paradigma da atenção psicossocial do que do paradigma do diagnóstico psiquiátrico que visa a cura e o controle de sinais e sintomas. Agora vocês estão entendendo o quanto que crises têm a ver com, a reforma psiquiátrica. Sim, o que a reforma psiquiátrica trouxe foi um olhar para as pessoas, em sofrimento, a partir do paradigma da atenção psicossocial. E a atenção psicossocial tem um tripé, ou seja, que eu tenho que olhar a pessoa enquanto um sujeito de direito que é possível ter o cuidado em liberdade, mas eu tenho que olhar para a pessoa que, entendendo o contexto do seu o sofrimento e buscar uma explicação mais ampliada para isso. Eu tenho que olhar para essa pessoa, no seu território, e um cuidado que não seja focado em apenas um serviço, esse é o terceiro tripé, que seja em rede, que seja em comunidade. Porque não existe equipamento, instituição, a associação comunitária que sozinha dê conta do sofrimento das pessoas. É por isso que os seres humanos vivem em comunidade, porque são as redes que sim, que têm as pequenas potências de apoiar as singularidades de cada sujeito de acordo com a demanda de cada um. Então veja que para isso, eu tenho que ter um manejo da crise em que eu entendo o contexto de vida da pessoa, a sua dinâmica da família, sua situação, a sua história prévia, né, e como a pessoa lida com o seu com o seu sofrimento. E aí vem uma questão que quando os CAPs, os Centros de Atenção Psicossociais, eles vieram muito com essa toada que hoje em dia está um pouco esquecida, de manejo de casos graves, de manejo de situações de crise, de sofrimento intenso no território. E a gente tem um efeito disso. Se eu pego comparação em em todo o Brasil, você pode ver aí na sua região, a média de permanência de um hospital psiquiátrico é 45 dias, em média, no Brasil inteiro. A média de permanência no leito em um CAPS 24 horas é de 10 dias. E vocês sabem por que essa diferença? Porque um serviço eh possui, 3 vezes mais uma efetividade, em relação de acolhimento a crises do que outro serviço? Está na capacidade das pessoas, no treinamento dessas pessoas? Não, porque tanto no hospital psiquiátrico quanto nos CAPs existem pessoas, capacitadas. A grande diferença está no território. Você ter equipamentos próximo a aonde a vida acontece, aonde a vida é como ela é, né. Você tem, então, uma proximidade da equipe que, então, passa a pensar assim, por exemplo, eu conheço bem a pessoa, eu sei que ela vai sair do leito do acolhimento mesmo com sintomas, mas eu sei que ela é assim com os sintomas. Veja que interessante, quando eu estou no hospital psiquiátrico, distante do território, eh se o meu parâmetro de melhora são os sinais e sintomas. Então, se a pessoa está falando sozinha, está agressiva, não, vamos deixar mais tempo internada aqui. Se a pessoa ela melhorou um pouco, mas continua falando que é o Deus trovão, então vamos deixar ela mais um tempinho internada aqui. Ela melhorou um pouco, mas brigou com a família e aí voltou a ouvir vozes, vamos deixar ela mais um tempo aqui. Entendem que o parâmetro vira apenas os sintomas, mas quando eu conheço a pessoa a fundo, eu vou dizer: "Sim, ela está ouvindo vozes, mas ela é assim". Ela nunca deixou de ser assim, então não precisa eu almejar uma sedação, tamanha, um uso de antipsicóticos tamanho para que
esses sintomas cessem, porque eu conheço a família, eu conheço o território. Então essa proximidade com o território e este adensamento que um equipamento de cuidado da crise pode ter com os outros equipamentos da rede fazem toda a diferença. O cuidado no território traz um outro, entre aspas, efeito colateral maravilhoso, que é você diminuir o estigma da pessoa em crise. Você ir contra esse fenômeno da intolerância social. E isso isso molda o que a sociedade entende por crise. Porque o que a sociedade entende por crise também cria régua, o parâmetro para a gente dizer se uma pessoa está em crise ou não. Então, uma pessoa está na rua gritando, isso ela está em crise ou não, certo? Uma sociedade intolerante considera que sim. Uma sociedade tolerante fala, mas espera aí, ela está gritando o porquê? Pode ser que ela precise gritar. Assim, a gente está no Brasil, pode achar que isso é muito fora, sem sentido, mas mesmo dentro do Brasil, a pessoa que escuta vozes numa cidade muito pequenininha no interior tem um outro acolhimento do que num grande centro urbano. Então você vai ter aquela pessoa se escuta vozes, ela ser entendida como uma pessoa diferente, quando às vezes no centro urbano, se ela está na situação de rua, que na cidade pequenininha ela está lá embaixo da árvore, e aí tem uma equivalência, se ela vai ser pega pela equipe de saúde, levada para uma internação, porque aquela sociedade urbana, ela é intolerante ao diferente. E aí, pessoal, por isso que a gente tem que pensar em formas, e existem formas, né, de a gente ter o cuidado da crise no território, sim, é no território. Ter o cuidado da crise do território propicia que você trabalhe com a família durante a crise no seu território. Isso faz com que você trabalhe também não apenas com o serviço de saúde mental, mas com a atenção primária, com os outros serviços de saúde para fazer intervenções conjuntas. Sim, é possível também eu criar redes e fazer um planejamento, porque se eu já conheço a pessoa, sim, eu posso fazer um planejamento para quando ela entrar em crise. Tem um pesquisador aqui do Brasil, Eduardo Mourão Vasconcelos, que trabalha muito com o conceito de caderno de crise, aonde cada pessoa que tem um histórico de entrar em crise com frequência carregaria e discutiria com o seu profissional de referência, com o seu terapeuta, como é que você quer que seja a abordagem da sua crise de antemão, né? Porque na hora da crise, às vezes, realmente não dá para você negociar com a pessoa, porque às vezes assim, a pessoa está num grau de ansiedade gigante, com sintomas psicóticos, o tamanho que nubla e atrapalha o seu juízo de realidade. Mas não quer dizer, se você se pautar na longitudinalidade, se você conhecer o seu público, que você não pode planejar isso de antemão. Vários países do mundo trabalham com esse conceito do cuidado na crise sim, é no território. No Canadá, Austrália, por exemplo, se trabalha muito com equipes de crise que são móveis ligadas na atenção primária. Os países nórdicos têm um modelo parecido também. E que é super importante que essas equipes de crise atuem assim quando iniciarem a queixa, os sinais que a família ou a comunidade identifica. E as equipes de crise, elas são nada mais menos, sim, nada mais ou nada menos do que equipes de saúde mental na atenção primária, né? Isso é interessante porque eu, quando sou chamado para pequenos municípios para fazer capacitações, né, que o pessoal fala assim, David, a gente precisa aqui
treinar a nossa equipe para crises. E aí eu vou lá para o município, eu monto a fala, dinâmicas de grupo, e sabe o que o pessoal está esperando? Que eu ensine como se luta karatê. Aí eu começo a falar desses conceitos de crise, do paradigma, e o pessoal, mas a gente queria saber como faz o grupo de 8. Como é que amarra? Mas como é que segura a pessoa? Né? Então, veja que eu tenho a expectativa que lidar com crise é isso. Sim, em vários municípios isso acontece. E aí eu vou falar assim, ó, desculpe frustrar as expectativas de vocês, mas eu não dou aula de karatê. Eu dou aula de manejo humano, né? De como a gente acolhe, a gente escuta e como se assim, a gente se importa com o outro. Eu não estou dizendo que em algumas situações a gente não vai ter que ter um manejo mais incisivo, a gente vai ter que conter a pessoa, mas há uma grande diferença eu partir do pressuposto que o manejo da crise é esse do que eu saber identificar as diferentes modalidades de manejo que eu preciso ter. E para isso, eu preciso, mais é do que ter pessoas treinadas, que eu preciso também, mas eu preciso ter uma rede que se identifique como o local de atenção à crise e que comece a identificar que na sua caixinha de ferramentas que sim, o que é importante para este manejo, e o manejo verbal, ele é muito importante, a negociação, a não infantilização do outro, perguntar antes de agir, entender o contexto da crise, são formas de eu encarar o problema que são bem diferentes de identificar que tem uma crise, amarrar e pedir para o SAMU vir para remover para o pronto-socorro e daí para a internação. E aí, por exemplo, e aí eu vou dar um exemplo que mesmo na internação é possível ter um cuidado em rede, e aí eu conto sempre uma experiência minha quando eu gerenciei uma enfermaria de saúde mental no município de Campinas, né, em que a gente trabalhava integrado à rede, mesmo sendo uma enfermaria hospitalar, né. Era uma enfermaria que tinha 20 leitos de saúde mental, em que a gente trabalhava com a proposta de projeto terapêutico intensivo singular. Aqui tá eu mais jovem e magrinho, né, usando óculos, tá o Padilha na época, o Padilha era ministro e o prefeito da cidade. E aí a gente sempre trabalhou, mais importante do que ficar apenas na lógica dos sinais e sintomas, o trabalhar na lógica da articulação do cuidado. Então, e chegava uma pessoa internada na enfermaria, que o primeiro, o Alexandre, ele chegava, ele estava internado, rapidamente a equipe, que era uma equipe ampliada, tinha psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, além dos psiquiatras e residentes, você tinha essa equipe ampliada que funcionava na lógica do profissional de referência. E mais importante, o primeiro passo era esse profissional de referência ligar, olha só, ligar para o serviço que encaminhou e conversar com o profissional de referência do outro serviço para fazer uma pergunta simples: por que que o Alexandre está aqui? O que é que vocês querem com essa internação? E só de abrir esse diálogo, né, se descobre que as expectativas de quem encaminha são muito diferentes. Às, às vezes a equipe encaminhava porque, ó, a gente quer testar um novo medicamento, ó, é porque está chegando perto do campeonato e ele fica muito nervoso. Ó, veja, é porque ele nunca colheu exames e a gente está na dúvida se ele está com HIV ou não, porque a parceira dele estava positivo, mas ele não queria ir para a unidade. A variedade, das demandas para uma internação extrapola, o conjunto de signos que a psiquiatria limitadamente dá, certo? Que é dizer: "Ó, não, fulano tem esquizofrenia". Não,
Às vezes é é uma internação para porque a equipe pediu assim: "A gente não aguenta mais". E ok. Pô, então vocês não aguentam mais, mas por que que vocês não aguentam mais? E colocar isso em debate. Isso é atenção psicossocial. Mas para isso acontecer, eu preciso estabelecer um fluxo mais importante do que aquele algoritmo de sinais e sintomas, é o algoritmo de comunicação. Um fluxo entre que as equipes constantemente conversem, debatam sobre a situação. E aí nesse debate, você sim, estabelece você pode estabelecer que você pode dar alta para a pessoa que está internada, mesmo ela estando sintomática, porque você tem a certeza que ela continuará o cuidado depois dali, né. Então isso de a equipe do hospital ficar assim: "Ah, meu Deus, eu vou ter que aumentar a medicação ao máximo", sim, é dar alta para ele assintomático, porque a rede não dá conta dele, sabe. É uma coisa que na vida real não existe, porque quando a pessoa sai da internação, ela vai para algum lugar. Ela precisa de uma rede para ser acompanhada. Então por que eu não parto desse pressuposto e eu coloco essa comunicação, essa construção do projeto assim, sim, é terapêutico já na equação, né. Sim, e aí a gente encara as crises, a partir da lógica da atenção da atenção psicossocial, que eu posso inclusive envolver a família, a equipe e o próprio o usuário na negociação da data de saída do acolhimento, seja no CAPS 24 horas ou da internação. Isso coisa que a gente exercita pouco, e que quando a gente faz: "Mas Davidson, mas não é possível negociar, porque a pessoa está fora de si". Gente, a crise mesmo, o pico sim, dura alguns dias, às vezes algumas horas. Depois, a gente pode engajar e aí dialogar com a pessoa para fazer um cuidado mais participativo. Várias vezes, quando tinham cidadãos em crise que estavam lá na enfermaria com a gente sentava e aí a pessoa falava: "Eu quero ir embora amanhã". A gente: "Ó, amanhã não dá, porque é sábado", mas ó, o pessoal daí da e equipe indicou um mês de internação, mas aí um mês também a gente acha que sim, que você não precisa. É possível negociar, e a pessoa cede, e a gente chegava num, campo comum de de quanto tempo a gente tem para este acolhimento da crise. Ter a comunicação, ter a reflexão sobre isso, e aí tá, né, pessoal, as premissas da atenção psicossocial. Quando a gente lida com clínica, com casos com casos difíceis, a gente precisa de reunião de equipe, a gente precisa de supervisão institucional, a gente precisa refletir sobre nossas práticas, porque crise não é apenas algo objetivo que o outro vive, crise é também o jeito que a gente interpreta a realidade que a gente está enxergando. O que é crise para mim não é crise para o outro. E como alinhar essas visões apenas com diálogo e reflexão. Eu poderia ficar falando aqui bastante, né, com vocês sobre o tema, mas eu sei que meu tempo é é curto, e espero que esta grande reflexão tenha, ao menos, não respondido questão nenhuma, que eu não quero responder questão nenhuma, mas colocado pulgas atrás da orelha de vocês. É possível, eu atender fazer atenção à crise no território? Um grande abraço e bom evento para vocês.